Eu tinha 40 anos quando percebi que estava dobrando os joelhos toda manhã para caber num espaço que nunca tinha sido feito para mim. Não foi uma briga, não foi um choro de madrugada, não foi uma frase dita com crueldade. Foi uma quinta-feira comum, às 7 da manhã, quando entrei na cozinha para fazer café e encontrei minha sogra sentada à mesa olhando para mim com aquela expressão que eu já conhecia de cor, aquela expressão de quem está avaliando um móvel que foi colocado no lugar errado. Ela não disse nada, só olhou, e eu me desviei, peguei a xícara menor, a que eu tinha aprendido que era minha, e fiz o café em silêncio, sem ligar o rádio, sem abrir a janela, sem ocupar mais espaço do que o estritamente necessário. E foi nesse silêncio que algo dentro de mim disse, com uma clareza que me surpreendeu pela calma: já está na hora. Mas para você entender como cheguei até essa cozinha, preciso voltar 6 anos. Preciso voltar para a mulher de 34 anos que eu era quando conheci meu marido numa reunião de trabalho em Ribeirão Preto, numa tarde de outubro, que cheirava a chuva chegando. Eu era técnica de enfermagem numa clínica particular no centro da cidade. Trabalhava há 10 anos no mesmo lugar. Tinha o meu apartamento de 2 quartos no bairro Ipiranga, pequeno, mas meu, com as coisas no lugar que eu queria, o travesseiro do lado que eu escolhi, o tapete da cor que me agradava. Meu marido era contador numa empresa de logística, 31 anos, filho único, morava com os pais numa casa espaçosa no bairro Jardim Paulista. Me contou isso no nosso segundo encontro, com a naturalidade de quem explica uma situação temporária, que qualquer pessoa de bom senso compreenderia. O pai tinha tido um problema cardíaco 2 anos antes, a mãe não trabalhava, ele preferia estar por perto para ajudar. Responsabilidade, pensei, cuidado com a família. Pensei que tinha encontrado um homem diferente. Minha sogra, nos primeiros meses, era exatamente a mulher que eu precisava acreditar que ela era. Me recebia com abraço, perguntava sobre meu dia, dizia que era bom seu filho ter encontrado uma mulher com profissão séria, com cabeça no lugar. Às vezes me chamava de filha quando eu chegava. Fazia questão de me servir primeiro na mesa. Tinha um sorriso fácil, daqueles que não deixam dúvida, e eu aceitei aquele sorriso como verdade porque queria que fosse verdade. A primeira coisa que notei, e que escolhi ignorar, foi a questão da casa. Quando começamos a falar em casamento, meu marido trouxe a proposta com uma voz calma, como quem está apresentando uma solução óbvia. Os pais precisavam de apoio, a casa era grande. O que eu pagava de aluguel a gente poderia guardar para comprar algo próprio em 2, 3 anos no máximo. Temporário. Sempre temporário. Eu fiz a conta que não devia ter feito, a conta emocional. Amor mais tempo, mais paciência, mais resultado. Vendi meus móveis, doei o tapete, peguei as caixas e me mudei para o quarto que minha sogra tinha preparado para nós, sem me perguntar nada, com as paredes na cor que ela escolheu e as cortinas que ela achou adequadas. Levei comigo 3 plantas que cultivava desde a época do apartamento. Uma samambaia, um cacto pequeno e uma orquídea lilás que minha mãe tinha me dado quando completei 30 anos, num vaso branco de cerâmica que eu mesma tinha pintado com um pincel fino numa tarde de domingo. Coloquei as 3 no peitoril da janela do quarto, que tinha sol da manhã. Na semana seguinte, a orquídea tinha sido removida do peitoril e estava sobre a cômoda, no canto, sem sol. Perguntei para minha sogra o que tinha acontecido. Ela disse que a janela aberta com planta deixava entrar inseto e que o marido dela tinha rinite. Guardei a orquídea na sombra e não disse mais nada. Mas guardei aquilo também, sem saber ainda que estava começando uma coleção. A casa tinha uma lógica própria, não escrita em lugar nenhum, mas absolutamente presente em cada cômodo. O banheiro da manhã era do meu sogro primeiro, depois da minha sogra, depois meu marido, e eu por último, sempre com a sensação de estar usando um espaço que me tolerava. A TV da sala ficava no canal de notícias da tarde porque minha sogra gostava, e se eu mudasse para qualquer outra coisa quando ela não estava na sala, ela voltava, via o canal diferente e mudava de volta sem comentar. Era uma linguagem de recados sem palavras, e eu aprendi a ler essa linguagem muito mais rápido do que eu queria. O meu sogro era um homem quieto, daqueles que parecem ausentes, mas estão absorvendo tudo. Depois do problema cardíaco, tinha se aposentado cedo e passava os dias sentado na varanda ou na frente da televisão. Não era cruel, não era grosseiro, era
simplesmente presente. Uma presença constante que lembrava que aquele era o território dele. Quando eu chegava do trabalho e cumprimentava, ele respondia com um aceno de cabeça. Quando eu tentava conversar, respondia em monossílabos. Não era má vontade, era indiferença, que às vezes dói mais. O que me foi consumindo devagar, imperceptivelmente, como a ferrugem que você não vê se formando, foi a gestão da minha própria vida dentro daquela casa. No segundo ano, minha sogra começou a comentar sobre os horários que eu chegava. Não de forma agressiva, sempre com uma preocupação embutida. Que bom que você chegou, eu já estava ficando com um pensamento ruim que soava como carinho, mas que tinha o peso de um registro. Comecei a mandar mensagem avisando quando saía mais tarde. Não porque ela pediu, mas porque o silêncio dela quando eu chegava sem avisar era mais pesado do que o trabalho de mandar a mensagem. No terceiro ano, ela começou a ter dores. Não uma doença diagnosticada, não algo que os médicos conseguissem nomear com precisão, mas dores que apareciam nas horas certas. Dor nas costas quando eu planejava sair com amigas no fim de semana. Dor de cabeça quando meu marido e eu tentávamos organizar uma viagem. Pressão alta quando havia alguma tensão na casa, sempre tão convenientemente timed, que eu comecei a perceber o padrão antes mesmo de conseguir admitir o que o padrão significava. Meu marido corria, eu ficava. Era a geometria daquele casamento. Sei que você pode estar pensando o que eu mesma pensei durante anos. Por que ficou? É a pergunta mais fácil de fazer de fora e a mais difícil de responder de dentro. Fiquei porque amava meu marido, e quando você ama alguém de verdade, você passa anos separando a pessoa do ambiente, dizendo para si mesma que se as circunstâncias fossem diferentes, a história seria diferente. Fiquei porque tinha medo de ser a mulher que destruiu uma família, de carregar esse peso numa cidade onde as pessoas se conhecem, onde comentários viajam rápido e os julgamentos chegam antes da explicação. Fiquei porque me adaptar é o que a gente aprende a fazer, e a adaptação acontece tão gradualmente que você não percebe que foi moldada até tentar voltar à forma original e descobrir que não sabe mais qual era. No quarto ano, algo mudou. Minha sogra foi ao médico e voltou com um laudo de pressão limítrofe e colesterol ligeiramente alterado. Nada grave, nada que exigisse tratamento além de dieta e caminhada leve. Mas o laudo entrou na casa como se fosse um diagnóstico de algo muito mais sério. Ela passou a se referir à própria saúde em tom de advertência, com aquela leveza de quem não está pedindo nada, mas está deixando claro que qualquer coisa pode acontecer. Meu marido dobrou a atenção. Eu me tornei, nesse processo, a cuidadora secundária, a que precisava estar disponível porque e se acontecesse alguma coisa quando ele não estivesse. Foi nesse período que comecei a trabalhar mais. Peguei plantões extras na clínica, me inscrevi num curso de qualificação em procedimentos estéticos que acontecia às quartas à noite e nos sábados de manhã. Disse para meu marido que era desenvolvimento profissional, que ia abrir novas possibilidades de renda, que fazia sentido investir nisso. Ele concordou sem entusiasmo, mas concordou, e eu fui. Toda quarta, todo sábado por 8 meses. E nessas horas fora daquela casa eu respirava de uma forma diferente, como se os pulmões lembrassem que tinham um tamanho maior do que o espaço que vinham ocupando. Terminei o curso. Comecei a atender clientes particulares em domicílio aos fins de semana, uma base pequena que foi crescendo por indicação. Não falei sobre isso em casa com detalhes. Dizia que era um trabalho extra na área que ajudava financeiramente. Minha sogra perguntou uma vez, com o tom de quem tem curiosidade mas está controlando o quanto demonstra, se aquele trabalho não era cansativo demais para quem já trabalhava a semana toda. Disse que estava bem. Ela inclinou a cabeça levemente para o lado, como sempre fazia quando discordava de algo mas escolhia não dizer, e mudou de assunto. O dinheiro que eu ganhava com os atendimentos particulares eu não misturava com nada. Abri uma conta separada no banco, uma que meu marido não sabia que existia, não por desonestidade, mas porque eu precisava de um espaço que fosse completamente meu, onde eu pudesse olhar para um número e saber que aquele número era meu, construído com as minhas mãos, sem passar pela conta conjunta que ele administrava e da qual eu recebia relatórios quando ele achava necessário me atualizar.
Nessa conta separada, eu depositava cada real que entrava dos atendimentos e não tocava. A cena que mudou tudo aconteceu no 5º ano, num domingo de almoço de família. A cunhada do meu marido tinha vindo visitar com o marido e os 2 filhos, uma visita que acontecia 3 ou 4 vezes por ano e que eu encarava com a preparação mental de quem sabe que vai precisar de reserva. A cunhada era simpática comigo de uma forma que nunca soou completamente genuína. Aquela simpatia de superfície que não desce mais fundo porque não tem interesse em chegar lá. Estávamos à mesa, o almoço estava bom, a conversa estava indo para vários lados, quando o marido da cunhada fez uma pergunta sobre planos futuros, se a gente pensava em comprar algo próprio, já que o mercado estava interessante. Meu marido começou a responder, mas minha sogra o interrompeu com uma naturalidade absoluta, como quem retoma a palavra porque tem mais a dizer sobre o assunto. Ela disse que por enquanto estava tudo bem assim, que a casa era grande, que ela e o marido não eram de incomodar ninguém. E então, olhando para a cunhada com um sorriso tranquilo, como quem está comentando sobre o clima lá fora, ela disse: "E a Débora se acostumou bem aqui, né? Ela é uma pessoa que não complica, não fica fazendo exigência, aceita as coisas como são. Débora, esse é o meu nome." E eu ouvi aquelas palavras e senti alguma coisa ir para um lugar muito quieto dentro de mim, um lugar de onde não voltaria igual. Não foi raiva imediata, foi reconhecimento. A confirmação clara, dita em voz alta na frente de 4 pessoas, do que eu representava naquela casa. Não era membro da família, era uma pessoa que não complicava, uma conveniência silenciosa que aprendeu a não criar atrito. Meu marido estava sentado ao meu lado. Ouvi as palavras da mãe, olhei para ele e vi que ele estava olhando para o prato. Pegou o garfo, cortou um pedaço de carne, colocou na boca, não disse nada, não disse nada. Naquela noite, depois que todos dormiram, eu fui até o banheiro, fechei a porta com cuidado, sentei na borda da banheira e fiquei um tempo no silêncio. Depois tirei o celular do bolso do pijama, abri o aplicativo da conta separada e olhei para o saldo. Era uma quantia que me surpreendeu pela grandeza. Não porque eu não soubesse que estava guardando, mas porque quando você deposita aos poucos, com disciplina, sem se permitir gastar, sem se permitir usar como desculpa para algo que você quer, o número cresce de uma forma que você não acompanha mês a mês. Quando olha de verdade, o número te olha de volta com uma seriedade que você respeita. Fechei o aplicativo. Deitei de volta. Mas alguma coisa tinha se deslocado dentro de mim naquela noite, como uma peça de mobília que foi empurrada 3 centímetros e não volta mais para o lugar exato que estava. Nos meses seguintes comecei a pesquisar, não com urgência, com método. Fui a visitas de imóveis nos horários que eu já saía para os atendimentos, então ninguém notou mudança de rotina. Queria um espaço comercial, não grande, algo onde eu pudesse atender clientes com estrutura própria, onde eu pudesse eventualmente ter mais uma profissional trabalhando comigo, onde o negócio crescesse de forma sustentada. Visitei 4 lugares que não fechavam. Um tinha reforma demais para o que eu podia investir, outro era bem localizado, mas o condomínio era proibitivo, o terceiro tinha o tamanho certo, mas a estrutura elétrica era precária. O quarto, numa rua calma no bairro Sumarezinho, era uma sala térrea com banheiro privativo, uma pequena recepção separada do espaço de atendimento por uma divisória de vidro fosco, janela para a rua, estacionamento na esquina. O proprietário estava vendendo porque ia se mudar para outra cidade. O preço era direto, sem intermediário, e quando fiz as contas da minha conta separada, coube, com reserva para reforma e para 6 meses de operação sem depender de nenhuma receita nova. Não contei para meu marido, não ainda. Precisava entender primeiro o que ia acontecer com o casamento. Uma parte de mim ainda guardava a esperança de que quando eu tivesse o imóvel, quando eu pudesse propor que saíssemos daquela casa e começássemos de fato uma vida nossa, ele escolheria isso. Escolheria a gente. Mas eu tinha aprendido, naqueles 5 anos, a não colocar meu futuro na conta da escolha de outra pessoa. Consultei uma advogada que uma colega de trabalho recomendou, especialista em direito de família. A conversa durou quase 2 horas e me deixou mais informada do que eu queria ser sobre algumas coisas, mas informada é melhor do que surpresa.
Entendi o que era meu, o que entrava no regime de comunhão que tínhamos, o que eu precisava garantir antes de qualquer movimentação. O imóvel comercial, comprado com dinheiro que eu tinha antes e durante o casamento, mas que não havia sido declarado como patrimônio comum, tinha uma situação que precisava ser tratada com cuidado. Minha advogada me orientou sobre como documentar corretamente, o que assinar, o que guardar. Segui cada orientação. Assinei a escritura numa terça-feira de manhã, durante o horário de almoço, no cartório que ficava a 15 minutos da clínica onde eu trabalhava. Saí do cartório com o documento na bolsa, entrei numa lanchonete na esquina, pedi um suco de laranja e uma coxinha, sentei numa mesa de canto e fiquei olhando para a rua por uns 10 minutos, sem pensar em nada de específico, só olhando. Havia um casal de idosos passando na calçada de mãos dadas, devagar. Uma criança puxando uma mochila grande demais para o tamanho dela. Um cachorro dormindo na sombra de uma árvore com uma calma que me pareceu sábia. Dentro da minha bolsa havia um documento que dizia que aquele espaço era meu, sem herança de ninguém, sem história anterior que eu tivesse que respeitar, sem regras não escritas que eu precisasse aprender para não errar. Era meu. Terminei o suco, voltei para o trabalho. A reforma do espaço levou 3 semanas. Uma profissional de interiores que atendia clientes da clínica onde eu trabalhava me ajudou a pensar o projeto, de forma enxuta, só o necessário. Paredes em cinza muito claro, uma faixa de azulejo artesanal nas cores que eu escolhi, iluminação quente, 2 pias de aço com espelhos grandes, a recepção com uma poltrona e uma mesinha, onde eu coloquei uma planta, uma orquídea. Não a da minha mãe. Essa estava ainda guardada num canto com pouco sol. Uma nova, em vaso novo, no lugar que eu escolhi para ela. Passei a ir ao espaço toda terça e quinta ao final do expediente, supervisionando o andamento. Num desses dias, a reforma estava praticamente concluída. Entrei sozinha, passei pelos cômodos no silêncio do final do dia, passei a mão na parede que ainda cheirava a tinta. Fiquei parada no espaço de atendimento, onde eu tinha planejado colocar minha maca e meu equipamento. Olhei para a janela que dava para a rua e deixei a tarde entrar pela vidraça. O sol de abril, aquele sol já menos agressivo que o do verão, fez um retângulo dourado no chão de porcelanato. Fiquei parada naquele retângulo. Pensei na orquídea que tinha saído da janela do quarto. Pensei nas mensagens que mandava avisando que estava chegando atrasada. Pensei nos 5 anos de jantares onde eu ouvia conversas sobre a vizinha, sobre a pressão que estava subindo, sobre como o mundo havia mudado, e ficava sentada naquela mesa como uma peça de cenário educada e discreta que não exigia nada. Sai de lá com os olhos marejados, não de tristeza, de alívio, de reconhecimento. Nas semanas seguintes, comecei a retirar minhas coisas da casa com discrição calculada, não de uma vez, não com mala grande, não com nada que levantasse pergunta. Documentos primeiro, os meus, os da minha mãe que eu guardava, tudo que tinha meu nome. Depois coisas sentimentais, um por um, fotos de álbuns que eram meus, cartas guardadas desde a faculdade, um caderno de anotações que eu usava para registrar receitas que minha avó ditava por telefone nos últimos anos de vida dela. Depois, roupas fora de estação. Depois, meu equipamento profissional, por partes, levando na bolsa ao longo de várias semanas como se fossem itens que eu estava levando para usar em atendimento. Meu marido não perguntou nada, ou não percebeu. Aprendi com o tempo que às vezes esses dois são a mesma coisa. Foi nessa época que aconteceu a cena do corredor, a que me ficou mais clara na memória como aquela que confirmou de vez o que eu já sabia. Era uma quarta-feira de tarde. Eu tinha chegado mais cedo do que o esperado porque um atendimento tinha sido cancelado. Entrei pela porta dos fundos que eu usava quando vinha com as mãos cheias. Fui direto para o quarto, coloquei a bolsa na cama e sentei para tirar o sapato. A porta estava encostada. Ouvi a voz da minha sogra no corredor, falando no telefone com uma firmeza que eu não ouvia quando estava na mesma sala que ela. A voz chegava limpa pela fresta da porta. Ela dizia: "Não tem saída fácil não, minha filha. Eu não posso falar nada, né? Senão fico de vilã. Mas vou te dizer, não é vida assim, não. Casamento de filho é difícil quando a nora não encaixa direito na família. A Débora não é ruim, não, mas não é igual a nós. E eu fico com os meus sentimentos engolidos porque meu filho não quer briga.
Fiquei sentada com o sapato na mão. Ela continuou: às vezes penso que quando o dia chegar e ela sair, vai ser um alívio. Que Deus me perdoe, mas vai. Coloquei o sapato de volta. Fiquei sentada ali por um momento, com uma calma que me surpreendeu. Não havia mais raiva. Havia só a clareza de quem ouviu em voz alta a confirmação de uma suspeita que tinha passado anos tentando não confirmar. Ela também sabia. Ela também reconhecia que a situação não fazia sentido. Só que a solução dela era esperar que eu fosse embora. A minha era que eu já estava indo. Só que do meu jeito, no meu tempo, com meu endereço novo esperando por mim. Naquela noite, fiz para meu marido a conversa que eu tinha adiado por tempo demais. Entrei na sala, sentei na cadeira em frente a ele, esperei ele baixar o celular e disse, sem elevar a voz, sem drama, com a precisão de quem escolheu cada palavra com antecedência. Ouvi sua mãe hoje no telefone. Disse que quando o dia chegar e eu sair vai ser um alívio. Quero saber o que você pensa sobre isso. Não o que ela pensa. O que você pensa? Ele tirou os óculos, esfregou os olhos com 2 dedos, fez a pausa que eu conhecia, a pausa de quem está calculando o custo de cada resposta possível antes de falar. Débora, minha mãe tem um jeito difícil. Ela fala coisas que não pensa de verdade. Você não pode levar tão a sério. Olhei para ele por um momento. Depois perguntei. Você sabe que eu deposito todo mês na nossa conta conjunta a minha parte das despesas da casa? Sei. Claro. Sua mãe sabe disso? A pausa dessa vez durou 1 segundo a mais do que deveria. A gente não precisa entrar em detalhe com ela sobre a nossa conta. Então, durante 5 anos eu contribuí com as despesas desta casa e sua mãe passou esse tempo acreditando que eu morava aqui de favor, comendo o que ela comprava, usando o que ela pagava? Ele não respondeu diretamente. Disse algo sobre ser delicado, sobre não querer criar tensão, sobre a mãe ter saúde frágil e não precisar de preocupação. Então sua mãe disse que minha saída vai ser um alívio. Você estava presente em todos esses anos e não disse nada, e agora me pede para não criar tensão. Ele virou o rosto para a televisão que estava desligada. E esse gesto, tão pequeno, tão familiar, tão revelador na sua insignificância, me disse com uma clareza que nenhuma conversa teria conseguido. Não havia nada ali para consertar. Não era um problema que conversa resolvesse. Era a arquitetura inteira daquela relação, construída numa fundação onde minha contribuição era invisível, minha voz era tolerada quando não incomodava, e minha presença havia sido descrita pela própria família como algo que um dia vai embora e vai ser um alívio. Levantei, fui para o quarto, sentei na beira da cama e comecei a fazer plano com cabeça fria. Raiva é imprecisa, plano é melhor. Falei com minha advogada no dia seguinte. Atualizei o mapa do que eu precisava garantir, entendi com precisão os próximos passos. Continuei a rotina normalmente por mais 2 semanas. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ouvia as conversas sobre a vizinha e sobre como a pressão estava oscilando, lavava a louça, dava boa noite. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro, eu estava terminando de montar o que precisava montar. Num sábado de manhã, meu marido tinha um compromisso fixo que ele nunca cancelava, uma reunião de sócios que acontecia mensalmente e que durava a manhã toda. Minha sogra tinha o hábito de ir à missa das 9 com uma amiga da rua, e meu sogro, que raramente saía, naquele fim de semana específico, estava na casa de um cunhado para um almoço de aniversário que tinha sido marcado com semanas de antecedência. Eu sabia de tudo isso. Tinha esperado por essa coincidência com paciência. Combinei com uma empresa de mudança pequena, recomendada por uma colega, discreta, 2 rapazes e um veículo médio, o suficiente para o que eu ia levar. Eles chegaram às 8h30. Levei o que era meu com documentação. A minha cama, que eu tinha comprado no 2º ano de casamento e tinha a nota fiscal no meu nome. O meu armário, adquirido da mesma forma. O equipamento profissional completo. Os livros que eu tinha trazido do meu apartamento. As minhas panelas, que eu tinha comprado aos poucos ao longo dos anos e guardado as notas. O ventilador do quarto, a minha mesa de trabalho que ficava num canto que ninguém usava. As plantas. A samambaia, o cacto e a orquídea da minha mãe, que eu tirei do lugar escuro onde estava
e coloquei com cuidado no fundo do carro, ela que ia ser a primeira coisa que eu ia colocar na janela do lugar novo. Os rapazes trabalharam com uma eficiência que eu tinha pedido. Rápido, silencioso, sem demora. Às 10h20 já estavam carregando as últimas caixas quando ouvi o portão da rua se abrir. Minha sogra tinha voltado mais cedo. A amiga com quem ela ia à missa tinha passado mal e a saída tinha sido cancelada. Ela entrou pelo corredor lateral, viu o veículo, viu os rapazes com as caixas, parou no meio do caminho com a bolsa no braço, olhando de mim para o veículo e de volta para mim. O que está acontecendo aqui? Estou indo embora. Indo embora para onde? O que você quer dizer? Estou me mudando. Ela ficou me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto nela em 5 anos. Não era a expressão de inventário que eu conhecia, não era a expressão de avaliação silenciosa. Era algo diferente. Era susto genuíno. Era a expressão de quem está diante de uma situação que não estava nos seus cálculos. Mas você não pode simplesmente sair assim. Precisa falar com meu filho. Isso não pode ser assim. Pode falar com ele. O número você tem. Ela pegou o telefone. Eu continuei supervisionando os rapazes. Ouvi a voz dela subindo enquanto as últimas coisas eram carregadas. Quando terminou, fiz uma última volta pelo quarto. Estava vazio. Só a estrutura que pertencia à casa. Havia marcas na parede onde coisas tinham estado por anos. O peitoril da janela estava vazio pela primeira vez desde que eu tinha chegado. Peguei a bolsa, desci o corredor, minha sogra estava na sala, telefone na mão, com aquela expressão ainda aberta de quem não fechou o quadro. Débora, espera. A gente precisa conversar. Houve mal-entendido aqui, a gente pode resolver isso. Parei na porta. Me virei para ela. Foi a primeira vez em 5 anos que falei com ela sem baixar o tom antes de começar. Não houve mal-entendido, eu disse. Durante 5 anos eu contribuí com as despesas desta casa, todo mês, sem faltar uma vez. A senhora não sabia porque seu filho nunca contou, mas eu sei o que fiz. E agora eu tenho o meu lugar, então estou indo. Ela abriu a boca. Olhou ao redor, como se a sala que ela conhecia há décadas tivesse mudado de lugar enquanto ela não estava olhando. Mas as contas daqui, quem vai ajudar agora? As contas da senhora são da senhora, eu disse. Eu já tenho as minhas para pagar. Saí. Fechei o portão com cuidado, sem bater. Entrei no meu carro, o veículo de mudança já tinha dobrado a esquina. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua sem olhar pelo espelho retrovisor. Não por raiva, porque eu já sabia o que estava atrás e já sabia o que estava na frente, e era a frente que me interessava. Meu marido me ligou 35 minutos depois. Eu estava no espaço no Sumarezinho, supervisionando a entrada dos móveis, quando decidi atender. Débora, o que aconteceu? Minha mãe está em choque. Onde você está? Na minha casa. Silêncio. O que você quer dizer com sua casa? Você foi para um apartamento alugado? Comprei um imóvel comercial há 2 meses. Sala com recepção. Estrutura completa para o meu trabalho. O imóvel está no meu nome. Fui orientada juridicamente antes de qualquer movimentação, então recomendo que você também consulte um advogado para entender o processo a partir de agora. Eu já tenho o meu. Como você tinha esse dinheiro? Você estava escondendo? Estava guardando. Você sabia que eu poupava. Não perguntou quanto. Débora, o dinheiro do casal é do casal. A gente precisava ter conversado sobre isso. Respirei fundo antes de responder. Tinha me custado muito chegar até aquele ponto, e eu não ia perder a calma na última linha. Durante 5 anos, eu depositei todo mês a minha parte das despesas numa conta que você administrava. Sua mãe nunca soube que eu contribuía. Ela me tratou como hóspede de favor, e você estava presente em todos os momentos e não disse nada. O dinheiro que guardei foi o resultado do meu trabalho. Ganho nos fins de semana e nas noites que eu investi na minha qualificação enquanto você dormia. Usei para construir algo que é completamente meu. Sugiro conversar com um advogado. Desliguei. Fui sentar no chão do espaço enquanto os rapazes montavam os móveis. Encostei as costas na parede de cinza claro que cheirava a tinta nova, as plantas do lado e o barulho da rua entrando pela janela. Uma rua tranquila, uma árvore grande na calçada do outro lado, uma padaria na esquina de onde chegava, um cheiro que eu não conseguia identificar, mas que era bom.
Fiquei ouvindo aquele silêncio diferente, aquele silêncio que não é o silêncio de quem aprendeu a calar para sobreviver, mas o silêncio de quem está finalmente num lugar onde não precisa pedir licença para ocupar o próprio espaço. Nos meses que seguiram, a vida foi se organizando com uma clareza quase serena. Abri formalmente o negócio, tirei o CNPJ, coloquei o meu nome na placa da porta. Comecei a atender com estrutura. Ampliei a base de clientes, contratei uma profissional para dividir o espaço 2 vezes por semana. A receita cresceu de uma forma que eu não conseguia prever, mas que fazia sentido, porque quando você trabalha sem o peso de uma casa que te consome a energia, você trabalha inteiro. Recebi uma mensagem de minha sogra semanas depois, não sei como ela conseguiu o contato, perguntando se eu não tinha exagerado na reação, se não teria sido melhor conversar antes de tomar uma atitude tão drástica. Li a mensagem com atenção, do começo ao fim. Depois pus o telefone de lado e fui preparar o café da manhã. Não respondi. Não por rancor, não porque eu ainda estava com raiva. Não respondi porque algumas conversas chegam tarde demais, e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem passou anos com todas as informações na frente e escolheu enxergar o que era conveniente enxergar. O que ficou desse período? O que eu carrego não como cicatriz, mas como orientação. É simples o suficiente para caber em poucas palavras, mas que levei anos para entender no corpo. Independência financeira não é desconfiança, não é frieza, não é falta de amor. É a diferença entre ter uma voz dentro de uma relação e ser uma presença que se adapta porque não tem outra saída. Entre pertencer a um lugar e existir nele com cuidado para não incomodar. Fiquei 5 anos numa casa onde nenhum documento tinha o meu nome, onde minha contribuição era invisível, onde fui descrita pela própria família como alguém que aceita as coisas como são e não exige nada, como se isso fosse um elogio. E entendo agora por que fiquei. Amei de verdade. Tive esperança por mais tempo do que ela merecia. Tive medo de carregar o rótulo de quem foi embora. Mas aprendi que ficar por medo não é lealdade. É uma prisão bem decorada. Quando saí, levei o que era meu com documentação, as coisas com nota fiscal no meu nome, os papéis, as plantas e a orquídea da minha mãe que ficou anos num canto sem sol e que agora está na janela do espaço, no peitoril, no sol da manhã, exatamente onde eu quero que ela esteja. Deixei para trás o que nunca tinha sido meu de verdade. Hoje, quando subo a escada que leva à sala de atendimento e paro 1 segundo antes de girar a chave, ouço o trinco ceder com aquele clique seco e firme que se tornou o som mais tranquilizador que eu conheço. Fico 1 segundo assim, a mão na maçaneta, a bolsa no ombro, o dia inteiro ainda pela frente. É um hábito que virou ritual. É o segundo em que me lembro de quem disse que eu era uma pessoa que aceita as coisas como são, que não exige nada, que fica no seu cantinho, e sorrio, o mesmo sorriso de sempre, pequeno, quieto. Só que agora é dentro do meu espaço, com o meu nome na placa e a orquídea que voltou para a luz onde sempre deveria ter estado. Não foi a discussão que me fez decidir, foi uma muda de manjericão. Eu tinha comprado numa feira de orgânicos em Campinas, numa manhã de sábado, em que saí sozinha antes que a casa acordasse e me permiti caminhar devagar entre as barracas, sem ter que explicar para ninguém onde estava indo, nem quanto tempo levaria. Era uma muda pequena, num vaso de barro cor de terracota, com aquele cheiro que sobe na hora em que você roça a folha com o dedo. Coloquei no parapeito da janela da cozinha, do lado esquerdo, onde batia sol pela manhã. Na terça-feira seguinte, quando cheguei do plantão, o vaso não estava mais lá. Encontrei no corredor de serviço, em cima de uma prateleira alta, encostado na parede dos fundos, com a terra ressecada de 2 dias sem luz. Perguntei para o meu marido. Ele estava assistindo ao noticiário e respondeu sem tirar os olhos da televisão que a sua mãe havia achado que atrapalhava a vista da janela. Peguei o vaso, levei para o banheiro do nosso quarto, coloquei na borda da banheira debaixo da janela basculante que dava para o lado de fora. Sentei na tampa do vaso do banheiro por alguns minutos com a porta fechada, olhando para aquela muda de manjericão que agora vivia escondida no único lugar da casa onde eu ainda conseguia fechar a porta sem que ninguém achasse estranho. Não estava com raiva, estava com uma clareza que eu ainda não sabia o que fazer, mas que havia chegado com uma firmeza nova,
como quem encosta no batente de uma porta e percebe que a madeira está oca por dentro. Deixa eu contar desde o início, não pela ordem dos acontecimentos, mas pela ordem do que você precisa entender para que tudo faça sentido. Eu tinha 33 anos quando casei com o meu marido, enfermeira de UTI adulto, concursada municipal, 11 anos de carreira na época, um histórico de plantões duplos e de aprender a funcionar com pouco sono e muita responsabilidade. Ele tinha 38, engenheiro civil com firma própria, um homem que me olhava com orgulho genuíno quando estávamos os dois e que sabia ouvir com uma atenção que eu confundia com presença, mas que aprendi depois a distinguir de cumplicidade. A casa da minha sogra ficava num bairro residencial em Campinas, numa rua com árvores antigas e calçadas largas. Uma construção de um andar com área de serviço no fundo, que ela havia ocupado sozinha desde que o meu sogro havia falecido 6 anos antes, e que de repente ficou grande demais para uma pessoa só, ou assim foi dito na conversa em que a proposta foi apresentada. A minha sogra tinha 67 anos, cabelos curtos que ela tingia de um castanho uniforme, mãos que sabiam fazer pão e opinião sobre tudo dentro daquelas paredes. Ela não era uma mulher fria. Tinha senso de humor e uma generosidade real com as netas das vizinhas, com as amigas da paróquia, com qualquer pessoa que não morava dentro da mesma casa que ela. Para quem morava, o afeto vinha misturado com uma necessidade de controle que eu demorei para aprender a nomear, porque ela nunca levantava a voz, nunca era grossa, e tudo sempre chegava embrulhado em cuidado. A proposta foi apresentada numa janta de domingo, como quase tudo naquela família. Meu marido disse que era temporário, que a firma estava num momento de expansão, que fazia mais sentido financeiro nos primeiros anos, que a casa era grande e que a minha sogra se sentiria mais segura com companhia. Disse que 1 ano e meio, talvez 2. Eu ouvi, olhei para minha sogra que me olhava com um sorriso que eu ainda não sabia ler, e disse que tudo bem. Eu devia ter prestado mais atenção no que ninguém disse naquela noite. Nos primeiros meses me esforcei da maneira que as mulheres aprendem a se esforçar quando entram numa casa que não é sua. Aprendi os ritmos, os horários, as preferências, o café da manhã era às 7 em ponto, a televisão da sala ficava no canal que a minha sogra escolhia durante o dia. A roupa de cama era dobrada de um jeito específico, que ela me mostrou uma vez com aquela paciência de quem está ensinando algo que deveria ser óbvio. Eu aprendi. Me adaptei com a eficiência de quem está acostumada a funcionar dentro de estruturas que não escolheu, porque o TI ensina exatamente isso. O problema não era a rotina. Eu entendo rotina, vivo de rotina, respeito rotina. O problema era que dentro daquela casa as regras tinham dono, e o dono não precisava anunciar isso, porque o dono nunca precisara ser questionado antes. A minha sogra tinha opiniões sobre como eu temperava a carne, que era com sal demais. Sobre o horário em que eu colocava a máquina de lavar para funcionar, que atrapalhava a concentração dela durante a novela das 6. Sobre as minhas compras no mercado, que eram de marcas erradas, mais caras do que precisavam ser, ou mais baratas do que deviam. Sobre o jeito que eu deixava minha bolsa de trabalho na entrada, que tomava espaço no corredor. Nada era dito com agressividade. Tudo chegava com o tom de quem está simplesmente observando em voz alta, como se eu fosse uma peça de mobília mal posicionada que ela continuava tentando encontrar o lugar certo. O meu marido, quando eu trazia alguma coisa, fazia aquela pausa que eu aprendi a reconhecer. Uma pausa de cálculo. Depois dizia que a minha sogra era assim, que eu não devia levar para o lado pessoal, que ela fazia o mesmo com todo mundo. Quando eu dizia que todo mundo não morava na casa dela, ele olhava para o lado e mudava de assunto com a naturalidade de quem não vê o que não quer enxergar. Tinha uma gaveta na cozinha, perto do fogão, que eu havia começado a usar para guardar minhas coisas de cozinha. Uns utensílios que eu havia trazido do apartamento onde morava antes, um termômetro culinário, 2 cortadores de legumes que eu usava nos dias em que cozinhava. Numa quarta-feira do 2º ano, abri a gaveta e estava reorganizada. Minhas coisas haviam sido movidas para um compartimento menor embaixo da pia, e o espaço havia sido ocupado por uma coleção de colheres de pau que a minha sogra guardava fazia anos. Perguntei. Ela disse que precisava do espaço e que eu certamente entenderia.
Guardei as minhas coisas no quarto, e guardei junto com elas uma coisa muito pequena que eu ainda não sabia nomear. Uma espécie de consciência que havia começado a crescer sem que eu tivesse autorizado. No terceiro ano, comecei a observar com uma atenção que não tinha antes. Observei meu marido, como a postura mudava quando a mãe entrava no cômodo. Como ele ria de um jeito diferente, mais alto, mais fácil, quando ela aprovava alguma coisa que ele havia feito. Como ele escolhia, quase sempre, dizer o que ela queria ouvir em vez de pensar primeiro no que era verdadeiro. Não era fraqueza exatamente. Era uma arquitetura que havia sido construída décadas antes de eu aparecer, e que ele nunca havia tido razão suficiente para questionar. Observei a minha sogra com uma nitidez nova. Vi que ela era, à sua maneira, uma mulher capaz, que administrava a casa com competência real, que tinha uma rede de relações na paróquia e no bairro que funcionava há anos, que cuidava das pessoas que ela escolhia cuidar com uma dedicação genuína. O problema era que dentro daquela casa, o cuidado e o controle chegavam juntos, embrulhados no mesmo papel, e era difícil separar um do outro sem parecer ingrata. Às vezes me pegava pensando no apartamento que havia deixado alugado em Ribeirão Preto, onde eu havia morado durante 7 anos antes do casamento. 2 peças, com janela de frente, e uma varanda pequena, onde eu cultivava ervas aromáticas numa fileira de vasos. Eu sabia onde cada coisa estava. Eu sabia o que era meu sem precisar verificar. No 4º ano, uma coisa pequena mudou. Comecei a olhar para os números com uma atenção diferente. Sempre fui de guardar dinheiro. Aprendi isso com a minha mãe, que criou eu e meu irmão trabalhando como cozinheira em escola pública por 22 anos, e que dizia, com aquela voz direta de quem não tem tempo a perder com rodeios, que mulher sem reserva é mulher pedindo permissão para tudo. Eu havia internalizado isso cedo. Poupava por hábito desde o primeiro salário de enfermagem na época do residência, mas até o 4º ano eu poupava sem destino específico. Era acúmulo por princípio. A partir do 4º ano comecei a poupar com intenção. O apartamento em Ribeirão Preto rendia aluguel todo mês. Desde o início do casamento, eu havia separado essa renda numa conta diferente, uma que eu administrava sozinha e sobre a qual o meu marido sabia que existia, mas nunca havia perguntado o saldo. A ele pertencia a conta conjunta, as despesas da casa, as contas do cotidiano. A mim pertencia uma conta que ia crescendo em silêncio, com a paciência das coisas que não precisam de plateia para se desenvolver. Eu também contribuía com as despesas da casa. Tinha proposto isso no primeiro mês, porque me parecia justo. 2 adultos com renda morando num espaço que consumia água, luz, gás, mercado. A minha sogra havia dito que não era necessário, que filho era filho e que casa era de todos. Eu insisti. A minha sogra havia aceitado com o sorriso de quem está fazendo um favor ao receber. Eu havia combinado com o meu marido um valor mensal, que transferia pontualmente desde então. O que eu descobri no 5º ano foi que a minha sogra nunca havia sabido dessas transferências. O meu marido administrava a conta, e o que chegava de mim era absorvido num fluxo que eu nunca havia tido acesso completo para rastrear. Para a minha sogra, eu era uma nora morando na casa dela por generosidade dela. A peneira que a minha sogra tirava da janela, os vasos que ela reposicionava, os utensílios que ela reorganizava, tudo fazia parte de uma percepção de espaço que eu nunca havia pertencido de verdade. Mas estou no 4º ano ainda. O 5º vem depois. Comecei a pesquisar bairros, não de uma vez, com urgência, mas com aquela calma de quem está verificando uma hipótese antes de agir. Abria mapas nas madrugadas depois do plantão quando a casa dormia e eu ficava na cozinha com um copo de água, com o celular na horizontal sobre a bancada. Pesquisei Campinas, pesquisei cidades ao redor, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, fiz contas de custo por metro quadrado, de potencial de renda por localização, de distância dos hospitais onde eu poderia trabalhar. Ninguém na casa sabia o que eu estava fazendo. Ninguém perguntou. No 5º ano, minha sogra reformou a sala de jantar sem consultar ninguém. Comprou uma mesa nova, maior, que ocupava mais espaço, e descartou a cadeira que eu havia trazido do apartamento de Ribeirão Preto
Uma cadeira de madeira escura que havia sido da minha avó materna e que eu havia colocado na cabeceira da mesa, porque era bonita e porque era minha. Quando perguntei onde estava, ela disse que havia dado para a filha de uma amiga que estava montando a primeira casa. Disse isso com naturalidade de quem está contando um ato de generosidade. Fui para o banheiro, fechei a porta, fiquei de frente para o espelho por alguns segundos. Não estava chorando. Estava olhando para uma expressão no meu próprio rosto, que demorei um momento para reconhecer. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que havia aprendido, sem perceber quando tinha começado, a ocupar cada vez menos espaço em cada cômodo que habitava. Esse reflexo foi o que me acordou de vez, não a cadeira da minha avó sumida, não os 5 anos de opiniões sobre tempero e marca de sabão. Foi perceber que eu havia me tornado eficiente em desaparecer e que ninguém havia me pedido para fazer isso de forma explícita. Eu havia aprendido sozinha, pelo método silencioso das consequências acumuladas, e havia executado com uma competência de enfermeira que só reconheci quando parei para observar de fora. Abri o caderno que eu guardava dentro da pasta de escala de plantões, onde ninguém olharia. Escrevi os números com uma clareza nova. O que eu tinha. O que entrava todo mês, o que poderia guardar com disciplina diferente, o que a conta de Ribeirão Preto havia acumulado em 5 anos de aluguel sem que eu tivesse tocado. Era significativamente mais do que eu mesma havia percebido, porque tirar crédito das próprias conquistas havia se tornado um hábito adquirido sem data marcada. Fechei o caderno, olhei para a muda de manjericão que ainda vivia na borda da banheira. Pensei, está quase na hora. No 6º ano, intensifiquei as visitas a imóveis. Dizia que tinha reunião de equipe ou capacitação em outra unidade hospitalar. Visitei 11 propriedades ao longo de 3 meses, sempre em dias úteis, sempre sozinha, sempre devolvendo a chave e indo embora sem deixar rastro de entusiasmo para o corretor misturar com algo que pudesse vazar. A 12ª foi numa tarde de outubro em Valinhos, num condomínio fechado de casas térreas com rua interna arborizada. A corretora abriu o portão, e eu entrei antes dela. Sala com pé direito alto e janelas que iam quase até o teto. Cozinha integrada com bancada de pedra clara, a espécie de bancada onde você coloca o vaso de ervas e ele não atrapalha nada porque o espaço foi pensado para ter coisas dentro dele. Quarto principal com closet e banheiro privativo. E nos fundos, separado da casa principal por um corredor coberto com entrada independente pelo portão lateral, uma edícula completa com sala, kitchenette e banheiro. A corretora disse que a edícula alugava em menos de 1 semana naquele condomínio. Profissionais que trabalham home office, estudantes de pós-graduação da Unicamp, enfermeiros e médicos do hospital regional que precisavam de algo perto e tranquilo. Fiz as contas enquanto ela falava. Com a renda da edícula somada ao aluguel do apartamento de Ribeirão Preto, as minhas despesas mensais naquela casa ficariam abaixo de 22% do meu salário líquido. A reserva permaneceria intacta. Era uma decisão financeira sólida, independente de qualquer outra razão. E as outras razões estavam todas presentes e silenciosas dentro de mim enquanto eu andava pelo quintal, olhando para os coqueiros jovens que a antiga moradora havia plantado. Levei 4 semanas para assinar. Não de hesitação, de respeito pela irreversibilidade do que estava decidindo e pela amplitude de tudo que viria junto. Consultei minha irmã, que mora em São Paulo e que é a única pessoa no mundo que me conhece desde antes de eu saber ser paciente. Conversei com uma advogada especialista em direito de família que uma colega enfermeira havia me indicado. Reli o contrato 3 vezes em dias diferentes para ter certeza de que não estava lendo com o cansaço de plantão. Assinei numa quinta-feira de manhã, entre uma escala e outra, num cartório no centro de Valinhos. Saí com a pasta de documentos dentro da mochila de uniforme e fiquei sentada no carro no estacionamento por alguns minutos com o motor desligado. Não estava chorando. Estava sentindo uma coisa que demorei para nomear. Depois entendi. Era inteiridade. Era a sensação de ser inteira, pela primeira vez em muito tempo, sem nenhuma parte de mim sendo administrada por alguém que não era eu. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos os 3 como em qualquer quinta. A minha sogra tinha feito frango assado com batatas e falou sobre uma novidade que havia lido na revista da paróquia.
O meu marido me perguntou se o plantão tinha sido pesado. Disse que tinha sido razoável. Dormi com a pasta de documentos dentro da mochila debaixo da cama. Nos dias seguintes, combinei a reforma por mensagem com uma arquiteta que a corretora indicou, uma mulher direta e competente que entendeu o que eu precisava sem que eu precisasse repetir. Queria a cozinha funcional, com prateleiras abertas, onde eu pudesse colocar os vasos de ervas no parapeito da janela sem que atrapalhassem nada. Queria que a bancada fosse comprida o suficiente para espalhar papéis de estudo sem ter que recolher porque alguém precisava do espaço. As obras aconteciam durante a semana, nos horários em que eu estava no hospital ou dormindo entre um plantão e outro. Não havia razão para explicar para ninguém o que estava sendo feito num imóvel com o meu nome na escritura. Em paralelo, comecei a retirar minhas coisas da casa da minha sogra com uma calma que me surpreendeu. Uma sacola por semana, discreta, que eu deixava no porta-malas do carro. Primeiro os documentos, diplomas, registro de conselho, certidões, depois os itens de valor afetivo. A carta que a minha mãe havia escrito quando passei no concurso. A aliança de noivado da minha avó materna, que eu nunca usava, mas que estava guardada numa caixinha no fundo da gaveta. Um caderno de receitas que eu havia montado ao longo de anos de plantão noturno, anotando o que a mãe de um paciente havia ensinado, o que uma colega havia compartilhado numa madrugada tranquila, depois as roupas de inverno. Depois os livros de enfermagem avançada, 2 ou 3 por semana dentro de sacolas de farmácia. O meu marido não percebeu. Ou percebeu e ficou quieto, o que era a resposta que eu havia aprendido a esperar dele diante de qualquer coisa que exigisse que ele escolhesse um lado. A arquiteta mandou mensagem numa sexta à noite. Pronto, pode visitar quando quiser. Fui no sábado de manhã. Saí de casa antes das 6:30 enquanto a casa ainda dormia. Abri o portão de Valinhos com a minha chave. Entrei sozinha no silêncio do lado de dentro. Andei por cada cômodo com a atenção de quem está reconhecendo um lugar que havia existido durante meses apenas na cabeça. As janelas altas da sala deixavam entrar uma luz que não precisava de permissão para ocupar espaço. A cozinha tinha a bancada comprida que eu havia pedido. O parapeito da janela sobre a pia era largo o suficiente para uma fileira inteira de vasos. Fui até os fundos, entrei na edícula pelo corredor coberto, abri as janelas para circular o ar. Era um espaço limpo, com potencial claro. Fiz as contas mentalmente com a precisão de quem passou anos calculando dosagem em ambiente de pressão. Voltei para a casa principal. Subi na bancada da cozinha com cuidado. Abri a janela até a posição máxima. Apoiei os braços no parapeito. Olhei para o quintal pequeno com os coqueiros jovens lá no fundo. Não havia ninguém atrás de mim avaliando se eu estava usando espaço demais. Não havia nenhuma voz na sala que eu precisasse calibrar o volume da minha para não incomodar. Havia só o vento da manhã de outubro e o cheiro de tinta nova e a certeza quieta de quem finalmente chegou onde estava indo, mesmo sem ter sabido por muito tempo o nome do destino. Desci, fui até o carro, peguei do banco de trás uma caixa de papelão que havia preparado durante a semana. Dentro, embrulhados em jornal, 6 vasos de barro de tamanhos diferentes e num saco plástico separado, pacotinhos de sementes, manjericão, alecrim, sálvia, cebolinha. Subi na bancada de novo. Coloquei os vasos ao longo do parapeito da janela da cozinha, espaçados com a atenção de quem está compondo algo que vai ficar. Fiquei olhando para eles por um tempo que não sei medir em minutos. Depois chorei. Não de tristeza, não de alívio exatamente, do tipo de choro que chega quando você larga um peso que estava carregando há tanto tempo que o seu corpo havia aprendido a compensar a postura para suportar sem parecer que estava sofrendo. Só quando você larga é que sente o quanto estava curvada. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos normalmente. A minha sogra comentou que o jardim da vizinha estava precisando de cuidado. O meu marido me perguntou se tinha aproveitado o dia de folga. Disse que tinha. 3 semanas depois, o caminhão chegou às 6:30 da manhã. Havia contratado uma empresa pequena, 2 profissionais que trabalhavam com eficiência e discrição. Tudo havia sido combinado por mensagem. Eles sabiam exatamente o que carregar. Os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu e que tinham nota fiscal no meu nome.
A estante de livros do corredor, que ninguém havia pedido emprestada, mas que ficava no corredor porque era minha, e não havia outro lugar que fosse definitivamente meu naquela casa. As caixas que já estavam no porta-malas do carro há semanas, os utensílios de cozinha que estavam embaixo da pia num canto que a minha sogra havia designado como suficiente, e a muda de manjericão, que agora estava num vaso maior, ainda na borda da banheira do banheiro do quarto, porque era o único lugar da casa que havia sido inteiramente meu por 6 anos. O meu marido tinha saído cedo para uma obra em Americana, uma entrega que havia sido remarcada para aquela manhã. A minha sogra tinha missa de primeira a sexta às 7 e saía pontualmente às 6h40. 6 anos ensinam a rotina de uma família com uma precisão que ela mesma não possui. Enquanto os profissionais trabalhavam, fui até a gaveta no corredor do quarto, aquela que ficava atrás das roupas de cama, onde eu havia guardado semanas antes uma pasta fina. Dentro, os comprovantes de todas as transferências mensais que eu havia feito ao longo de 6 anos para a conta do meu marido, destinadas às despesas da casa. Cada mês, cada valor, cada data, tudo impresso e organizado em ordem cronológica com a meticulosidade de enfermeira que mantém prontuário. Guardei a pasta na mochila. Eram 8h20 quando ouvi passos na entrada. A minha sogra havia voltado mais cedo. A missa havia sido abreviada porque o padre estava com gripe e tinha limitado o serviço. Ela parou na sala, olhou para os profissionais carregando a estante, olhou para as caixas no corredor, olhou para mim, que estava de pé na entrada da cozinha de braços levemente cruzados, com a mochila no ombro, supervisionando. A expressão dela era uma que eu nunca tinha visto. Não era raiva, era a expressão de quem entrou num ambiente que conhecia de memória e as coordenadas estavam erradas. O que está acontecendo aqui? Eu estou indo embora, eu disse. Simples, sem tremor, sem aceleração. Ela ficou me olhando. Indo para onde? O meu filho sabe disso? Vou falar com ele quando for o momento certo. Você não pode sair assim desse jeito. Essa casa te recebeu aberta. Respirei fundo. Havia algo que eu havia preparado para dizer, não por raiva, mas porque algumas coisas precisam ser pronunciadas em voz alta, para que se tornem reais, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Preciso te contar uma coisa, eu disse com o tom que uso quando explico para familiar de paciente uma informação difícil, com clareza e sem crueldade. Por 6 anos eu transferi todo mês um valor para as despesas desta casa. Água, luz, gás, mercado, internet. Todo mês, sem falhar uma vez. Ela me olhou, não disse nada. Tirei a pasta da mochila. Abri. Mostrei os comprovantes sem empurrar na mão dela. Apenas apresentei como quem coloca uma evidência à disposição. Você nunca soube porque o meu marido administrava essa conta e nunca te contou. Mas eu contribuí por 6 anos com as despesas desta casa, sem reconhecimento e sem voz sobre nada dentro delas. Não estou te dizendo isso para cobrar agradecimento. Estou dizendo porque você tem o direito de saber que durante todos esses anos você não estava me fazendo um favor. A gente dividia este espaço de formas que você nunca conheceu completamente. Silêncio. Um dos profissionais passou por nós com a última caixa. A minha sogra ficou parada com a bolsa da igreja ainda no braço, olhando para os comprovantes que eu segurava, e pela primeira vez em 6 anos, eu vi no rosto dela uma expressão que não conseguia classificar imediatamente. Não era remorso ainda, era cedo demais para isso. Era talvez a primeira fissura numa narrativa que havia sido construída tão sólida que nunca havia sido testada de frente. Fechei a pasta, guardei na mochila. Subi para dar a última olhada no quarto. Estava vazio. O estrado da cama antiga da casa havia ficado, a mesinha de canto que nunca foi minha. Na parede, a sombra mais clara onde a estante havia estado por 6 anos. Um retângulo de tinta menos desbotada, o contorno exato do espaço que eu havia preenchido. Desci com a mochila. Peguei a muda de manjericão no banheiro, coloquei com cuidado dentro de uma caixa de tecido que havia preparado para isso. A minha sogra estava na sala, de pé ainda, com a bolsa da igreja no braço. Ela não havia se sentado. Selma, ela disse. Era o nome que só ela usava dessa forma, com aquela entonação que vinha de algum lugar que eu não sabia identificar. Parei. Você vai mesmo? Não era pergunta.
Era a confirmação de algo que ela sabia antes de perguntar. Sim. Ela ficou me olhando por alguns segundos. Depois colocou a bolsa da igreja em cima do sofá, veio até mim, parou a um passo de distância. Eu fui dura com você, ela disse baixo. Não da forma que a gente reconhece quando é dura, mas da outra, a que a gente não percebe que está sendo. Olhei para ela. Eu sei que essa casa nunca foi completamente sua. Eu sabia e não mudei. Não por maldade, ela continuou, com aquela honestidade difícil de quem está dizendo algo que custou. Mas porque essa casa era o único lugar onde eu ainda entendia as regras desde que o Antônio foi embora. E quando as regras são suas, é mais fácil não notar que elas machucam quem não as fez. Fiquei olhando para ela. Nos olhos da minha sogra havia algo que levaria tempo para processar. A expressão de quem passou a vida inteira sendo competente dentro de um espaço e só agora estava vendo de fora o tamanho do espaço. A senhora foi boa comigo à sua maneira, eu disse. Isso eu sempre soube. Ela assentiu, apenas uma vez, devagar. Não disse mais nada. E nesse silêncio havia mais honestidade do que em tudo que havia sido dito nos 6 anos anteriores. Saí. Fechei o portão com cuidado. Entrei no carro. No banco de trás, a muda de manjericão na caixa de tecido, a mochila no passageiro, o motor ligou na primeira vez. O meu marido ligou quando eu já estava na rodovia. Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez, atendi. Selma, a minha mãe me ligou. O que está acontecendo? Que caminhão é esse? Estou indo para minha casa. Silêncio. Que casa? Você comprou alguma coisa? Quando? Casa em Valinhos. Térrea, condomínio fechado, edícula independente nos fundos. Assinei a escritura há algumas semanas. Paguei com o dinheiro que fui guardando ao longo dos anos. Pausa longa. Selma, a gente precisava ter conversado sobre isso. Decisão desse tamanho é do casal. Respirei pelo nariz, devagar. Queria manter a clareza que havia me custado muito tempo construir. Por 6 anos, eu transferi dinheiro todo mês para as despesas da casa da sua mãe. Você sabia disso? Sabia. A sua mãe sabia? Silêncio. Ela nunca soube porque você nunca contou. Para ela eu estava morando de favor. Para mim, eu estava contribuindo com metade de uma casa onde não tinha voz sobre nada, nem onde colocar um vaso na janela da cozinha. O dinheiro que guardei é o que sobrou do meu salário depois de todas as minhas contribuições. Era meu, sempre foi meu. Você não pode tomar uma decisão assim sozinha. Casamento não funciona assim. Eu recomendo que você procure um advogado para cuidar do nosso processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. A rodovia estava livre. O caminhão à frente. O sol de outubro entrando pela janela direita com aquele ângulo de meio da manhã que é diferente do resto do dia. Cheguei em Valinhos um pouco antes das 10. Os profissionais descarregaram com cuidado. Eu fui indicando cada cômodo com uma precisão que me surpreendeu, como se eu houvesse passado meses imaginando aquela casa de dentro para fora, porque havia mesmo. Quando foram embora, subi na bancada da cozinha. Abri a janela, coloquei a muda de manjericão no parapeito no lugar que eu havia deixado reservado entre os outros vasos. Fiquei olhando para ela por um tempo. Depois desci, abri as caixas, fui guardando cada coisa no lugar que havia planejado. As panelas no armário de baixo, os livros de enfermagem na estante do quarto, o caderno de receitas em cima da bancada, do lado do fogão, onde eu pudesse ver enquanto cozinhava. Na geladeira, com um ímã verde que eu havia comprado semanas antes, colei uma frase que a minha mãe dizia quando eu era criança e reclamava que alguma coisa era injusta. Justo não é o que você recebe. É o que você constrói quando o recebido não chega. Fiquei olhando para a frase por um momento. Depois preparei o café. Nos meses seguintes, a vida foi tomando uma forma que eu não sabia que estava esperando até que chegou. A edícula foi alugada em menos de 10 dias para uma fisioterapeuta que atendia pacientes em casa e precisava de um espaço com entrada independente e estacionamento próprio. A renda somada ao aluguel de Ribeirão Preto cobria mais da metade das minhas despesas mensais. Eu continuava nos plantões, continuava crescendo nos cursos de atualização em terapia intensiva que havia pausado nos anos anteriores porque o cansaço de calibrar cada gesto drenava a energia que eu precisaria para estudar. Agora o que eu construía tinha o meu nome em todo lugar onde importava.
O processo de separação foi conduzido pelos advogados com organização e sem cena pública. O meu marido pediu para conversar pessoalmente uma vez. Encontramo-nos num café em Campinas, lugar neutro, sem memória compartilhada. Ele veio com a expressão de quem não havia dormido bem em semanas. Disse que havia conversado com a mãe, que havia sido uma conversa difícil, que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que queria tentar de novo em algum lugar que fosse dos dois. Ouvi até o fim. Depois disse: "Você tinha 6 anos para escolher diferente. Não em algum confronto grande, mas nos detalhes pequenos. Em cada vez que você calculou o que diria menos atrito, em vez de pensar primeiro no que era justo para mim. Eu não estou com raiva, mas não tenho energia disponível para esperar por uma versão de você que deveria ter chegado antes." Ele não discutiu. Não houve segunda conversa. A minha sogra me mandou uma mensagem 2 semanas depois. Um texto mais curto do que eu esperava. Dizia que estava torcendo para que eu estivesse bem, que a casa havia ficado com uma diferença que ela ainda estava aprendendo a nomear, e que havia colocado um vaso de manjericão na janela da cozinha, do lado esquerdo, onde batia sol pela manhã. Fiquei olhando para essa última frase por um tempo longo. Respondi com o mesmo cuidado com que ela havia escrito. Agradeci. Desejei bem. Não houve mais contato depois disso. E carrego esse silêncio com um respeito que não consigo explicar completamente, porque ela fez o que pôde dentro do espaço que havia aprendido a habitar. E às vezes o máximo que alguém consegue fazer é plantar algo no lugar de onde a outra pessoa foi embora. O que ficou de tudo isso não é mágoa. Mágoa precisa que você continue olhando para trás. E eu aprendi que olhar para trás com mágoa é uma forma de ainda estar lá. O que ficou é uma compreensão que chegou devagar e ficou completa. Fiquei 6 anos naquela casa por amor genuíno ao meu marido. Sim, mas fiquei também porque desde cedo aprendemos que aguentar é sinal de caráter. Que mulher boa é a que adapta, que cede, que encontra espaço onde não tem espaço. E existe uma diferença muito fina entre ceder por escolha e ceder porque foi aprendendo que era o único modo de permanecer. Eu não percebi o momento exato em que cruzei essa linha. Percebi quando olhei para o meu rosto no espelho num fim de tarde qualquer do 5º ano e não reconheci imediatamente a expressão. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de quem havia aprendido a ocupar cada vez menos espaço com uma competência tão bem desenvolvida que havia se tornado invisível até para si mesma. Foi esse reflexo que me acordou, não o vaso de manjericão tirado da janela, não os 6 anos de opiniões sobre tempero e volume de voz. Foi perceber que havia me ensinado a desaparecer, sem que ninguém precisasse me pedir com todas as letras, e que havia sido muito boa nisso. Independência financeira não é sobre ter muito. Aprendi isso da maneira mais demorada possível. É sobre ter uma escolha real quando a vida exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 6 anos naquela casa. Tinha estabilidade para isso. O que não tinha mais era disposição para usar essa estabilidade para sustentar uma estrutura onde eu não cabia do tamanho que sou. O dinheiro que guardei não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção de verdade, a coragem não precisa vir de fora. Ela estava lá desde o começo, esperando que eu parasse de usar toda a energia para me adaptar e usasse uma parte dela para sair. Hoje, quando chego do plantão, entro pelo portão lateral que dá diretamente para a cozinha. Criei esse hábito desde o começo, porque queria que o primeiro espaço que eu ocupasse ao chegar fosse aquele com a janela aberta e os vasos no parapeito. Largo a mochila na cadeira da entrada, troco de roupa, venho para a cozinha. O manjericão está onde sempre esteve desde o primeiro dia, no parapeito da janela, do lado esquerdo, onde bate o sol pela manhã. Ele cresceu. Está com as folhas largas e escuras do tipo que cresce quando tem luz suficiente e ninguém tira ele do lugar. Às vezes preparo uma xícara de chá e fico parada na bancada por alguns minutos olhando para ele. Às vezes não faço nada, só estou ali. Às vezes fico até a luz mudar de cor no quintal. Aquele silêncio não tem peso, é só silêncio. Ontem, numa tarde de terça, depois de 12 horas de UTI, cheguei em casa, troquei de roupa, vim para a cozinha. A fisioterapeuta da edícula havia terminado cedo e havia deixado na minha porta uma muda de alecrim numa embalagem de papel pardo, com um bilhete escrito à mão dizendo que havia sobrado da feira e que havia pensado em mim.
Esse é o tipo de vizinhança que eu não sabia que sentia falta até ter. Coloquei a muda de alecrim ao lado do manjericão, no parapeito da janela. Fiz o café, fiquei olhando para os 2 vasos por um tempo. Não havia nenhuma voz no cômodo avaliando se eu estava usando o espaço demais. Não havia horário que eu estivesse descumprindo. Não havia expressão de inventário esperando por mim quando eu virasse as costas. Havia só a tarde chegando no seu ritmo, e eu no meu lugar, com as minhas plantas, no meu silêncio. Às vezes penso na muda de manjericão tirada da janela. Naquele gesto da minha sogra, tão automático, tão sem cerimônia, como quem reposiciona um objeto fora do lugar, ela nunca vai entender completamente o que aquele gesto significou, não porque seja cruel, mas porque nunca precisou aprender o custo de ocupar espaço demais no espaço de quem não tem como dizer não. Algumas pessoas só entendem o tamanho de um lugar quando sentem a diferença do que estava ali e foi embora. O manjericão está na janela, onde eu escolhi, na luz que eu escolhi, sem precisar de permissão de ninguém para crescer.